Me fala uma coisa, quantas vezes você estava vendo o Instagram ou TikTok, Twitter, qualquer rede social, você viu alguma postagem que seria muito útil para você? Seja na sua vida pessoal, seja no relacionamento, no trabalho, ou talvez alguma receita que você gostou muito e gostaria de fazer em casa. E aí você acabou deixando passar aquilo, né? Ou então você salvou, deixou marcado lá no Instagram, mas nunca mais você voltou para revisar. Isso acontecia comigo frequentemente. No meu Instagram sempre aparece um monte de coisa legal, dicas de livro que eu quero ler, dicas de filme que é legal de assistir, ou às vezes dicas, por exemplo, de inteligência artificial, de Notion e tudo mais. E muitas vezes eu salvava aquilo, deixava lá no Instagram e nunca mais eu voltava lá. Hoje no meu Instagram deve ter milhares de coisas salvas. Isso me dá preguiça de ir lá e conseguir organizar essas informações, né? Eu sequer consigo pesquisar elas. Então, muitas vezes se eu lembro de algo que eu salvei alguns meses atrás, se eu for lá agora, eu vou ficar horas lá procurando essa informação porque realmente tem muita coisa. E o grande problema disso é que frequentemente a gente vê coisas muito úteis, né, que a gente realmente poderia implementar na nossa vida e que faria uma grande diferença. Então é super importante a gente conseguir organizar essas informações de uma maneira mais eficiente, de uma maneira que a gente consiga classificá-las e facilitar tanto a implementação quanto a busca posteriormente, né? Então, às vezes você vai ver uma postagem, por exemplo, não sei, de uma receita, de um livro, de um artigo, que você vai querer voltar naquela postagem várias vezes, não só uma vez. Então você precisa ter um sistema que facilite essa busca posteriormente. E é por isso que eu resolvi trazer todas essas informações para o Notion, para um banco de dados que me organiza a organizar e classificá-las e que eu reviso constantemente para conseguir implementar essas informações na minha vida. Então isso tem sido muito útil para mim porque eu tenho conseguido aplicar muita coisa, principalmente no trabalho. Então isso me torna mais produtivo, me torna mais eficiente e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar como que eu criei esse banco de dados no Notion e como que eu organizo essas informações lá dentro. Então bora lá que vem mais um vídeo legal por aí. Então, pessoal, eu criei aqui o que eu chamo de biblioteca de conteúdo. Nessa biblioteca, eu coloco basicamente tudo que eu encontro nas redes sociais relacionados a aprendizado. Claro que para receita, outras coisas, eu tenho um banco de dados diferentes. Eu acho que não faz sentido misturar tudo isso em um lugar só. Mas sempre quando eu encontro alguma dica de filme, algum podcast legal, vídeo, artigo, um curso que seria legal para fazer, eu sempre coloco essa informação nessa biblioteca de conteúdo que eu criei. E como vocês podem ver aqui, eu organizo ela por tipo, né? Então eu defino se é um curso, se é um filme, se é um podcast, um vídeo, um artigo e por aí vai. Dessa forma facilita muito a minha organização e implementação disso, porque eu sei que, por exemplo, um artigo é algo que eu consigo ler rapidamente. Então, mesmo quando eu tiver pouco tempo, eu consigo implementar aquele artigo ali. No caso de curso, eu preciso me planejar melhor, porque é algo maior, né? Não dá para simplesmente eu parar alguns minutos e fazer. Então essa é a primeira etapa, né? É classificar por categoria de conteúdo. Então aqui vocês podem ver que tem bastante coisa. Eu já tem vários artigos que eu fui pegando durante a semana. Tem os vídeos também que eu peguei algumas ideias e ainda não consegui assistir. Então essa é a primeira etapa, né? E eu já criei algumas colunas aqui para facilitar a minha organização disso, né? Então eu tenho um status para mostrar se eu estou fazendo, se eu ainda tenho que fazer, se já está feito. Então aqui eu sempre vejo os conteúdos pendentes, né? Isso significa que eu ainda não vi nenhum desses conteúdos. Eu também organizo por área, né? Então eu defino qual que é a área daquele vídeo, daquele artigo. Isso facilita muito. Então, por exemplo, eu sei que esse vídeo aqui é algo de comunicação. Não é algo que eu quero focar tanto no momento, então eu não preciso revisar ele nesse momento. Esse de carreira já é mais importante, então é algo que eu vou dar atenção em breve. Nessa organização por área, isso facilita tanto aqui para eu conseguir priorizar ou não, quanto posteriormente, né, na hora que eu quiser revisar todos esses conteúdos que já foram consumidos. Então eu consigo agrupá-los por área. E além disso, eu também dou uma nota que vai de 1 a 5 para mostrar qual que é a relevância daquele conteúdo, né? Então depois, se eu quiser revisar todos os conteúdos de carreira que eu já consumi, certamente eu vou começar por aqueles que têm uma nota maior, né? Porque significa que eles foram mais importantes para mim. Então, nessa primeira visão,
eu organizo todos os meus conteúdos pendentes, né? Então aqui, como eu disse, eu vejo tudo de uma vez só, mas eu também tenho visões separadas para cada um desses conteúdos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma visão de podcast. Então aqui eu consigo visualizar todos os podcasts que eu já ouvi. Então, como eu disse, eu organizo eles por área. Então, por exemplo, esse aqui de carreira é um que eu ainda tenho que ouvir, mas eu já tenho esse aqui, por exemplo, de criatividade, que foi algo que eu já ouvi antes. E assim vai, né? Então eu tenho aqui várias categorias, como vídeos, cursos que eu já fiz ou tenho que fazer, artigos que eu já li ou tenho que ler, filmes. E eu também tenho uma área específica para estudo e pesquisa. Então, gente, essa organização facilitou muito a minha vida. Porque, como eu disse, eu pego muita ideia legal na internet e eu consigo organizar isso aqui e criar um sistema para eu realmente revisar esses conteúdos e implementá-los, né? E esse é um banco de dados super simples de fazer. Você pode implementar ele muito rapidamente, você pode expandir muito mais para outras categorias que você queira criar aqui dentro. Você pode fazer a mesma coisa para outros assuntos, por exemplo. Então é realmente muito eficiente você conseguir controlar isso aqui, não só para você revisar e implementar, mas para você ter armazenado isso caso você queira voltar futuramente e revisar algum conteúdo. Então é isso, pessoal. Como eu disse, é super importante a gente conseguir organizar essas informações, não só para você ser mais produtivo, para você também ser mais eficiente, mas para você conseguir também esvaziar a sua mente, sabe? Porque muitas vezes talvez você viu algo legal, você salvou ou você deixou passar e depois você sabia que você precisava revisar aquilo, você precisava voltar naquilo e você acaba ficando com uma tarefinha ali na sua mente que vai ficar te cobrando daquilo. Então, dessa forma, você consegue tirar isso da sua mente, colocar no mundo externo, no caso aqui no Notion, e isso vai fazer com que a sua mente elimine aquela tarefa ali. Então, além da eficiência e da produtividade, é algo que também me ajuda a esvaziar a mente, a focar mais no momento presente, não ficar muito ansioso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que possa ser útil para vocês. E se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo, mostrando como que eu aprendo algumas coisas e implemento ela no formato digital para me ajudar a ter uma vida mais eficiente, mais produtiva, mais organizada e também ter uma boa saúde mental, né? Tirando as informações do meu cérebro e colocando aqui no mundo digital para facilitar a minha vida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.